Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar esperança. Peço perdão, eu nem ia fazer vídeo algum hoje porque eu tô um pouco atacada da rinite alérgica. Mas eu estava aqui orando e a Ruach me envolveu aqui e baseado em tudo o que está acontecendo, os acontecimentos proféticos, a morte, né, desta rainha da Inglaterra, eu quero dizer para vocês, preparem-se. Preparem-se porque isso foi um marco profético e a partir de agora a agenda da nova ordem mundial vai se acelerar. E para nós que aguardamos o nosso Mashiach, isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Mas ao mesmo tempo que é uma boa notícia, é uma responsabilidade e que nós temos que saber que não temos mais como procrastinar nada. Agora é a hora. Agora é o momento de nos santificar, de nos purificar, de botar ordem em nossa casa. E eu pedi uma palavra para Iá e ele me deu o livro de Ageu. Eu vou ler o capítulo 1 e o capítulo 2. A reconstrução do templo. Veja bem, aqui ele está dando uma ordem para uma reconstrução do templo real, mas nós sabemos que o terceiro templo a ser reconstruído é nós, né? Nós, habitação da Rua, nós somos esse terceiro templo que terá que ser reconstruído, que terá que ser construído. Tá? Então, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, sempre o primeiro dia do mês é Rosh Chodesh, a cabeça do mês, né? A palavra de Yahweh foi dirigida por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josideaque, grão sacerdote, nos seguintes termos: Assim disse Yahweh dos exércitos, este povo disse, ainda não chegou o momento de reconstruir o templo de Yahweh. E a palavra de Yahweh foi dirigida por intermédio do profeta Ageu nos seguintes termos: É para vós tempo de habitar em casas revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Tá? Então eles diziam que ainda não era o tempo, assim como muitos estão dizendo que ainda não é o tempo de reconstruir o templo, né? Vão procrastinando essa construção, né? E aqui ele está dizendo que as pessoas lá naquela época elas estavam preocupadas em reconstruir as suas casas, né? Porque eles tinham voltado do cativeiro babilônico, então eles estavam preocupados em reconstruir as suas casas de habitação, né? E deixar por último o templo de Yahweh. E é a mesma coisa a gente vê, né? As pessoas correndo, né, para suas coisas deste mundo, para seus trabalhos, para seus sonhos, até mesmo construir casas, né? E está esquecendo do principal, que é o templo, a habitação da Rua, esse terceiro templo que somos nós. Então aqui ele está dizendo, né? É para vós tempo de habitar em casas revestidas, enquanto esta casa está em ruínas. Então, a maioria das casas, né, entre aspas, aí, as habitações que deveriam ser da Ruach, né, elas estão em ruínas, tá? E a Ruach, ela não pode habitar em casas em ruínas, né? A Ruach, ela não habita em casas onde não está uma casa arrumada, tá? Porque as casas em ruínas espiritualmente falando, são habitações, habitação do pecado. E o pecado, ela dá a legalidade para demônios habitar nessas casas, e não a Ruach. Então, se a Ruach não está habitando numa casa, veja bem, estou falando de casa espiritual, nós somos o templo, ou deveríamos ser, tá?
Ou nós somos o templo da habitação da Rua, ou nós estamos servindo da habitação de demônios. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E isso é uma escolha. Ou eu vou arrumar a casa para que a Rua habite em mim, ou eu vou deixar a casa como está, preocupado com as coisas deste mundo, continuar no pecado, e aí eu vou dar a legalidade para a habitação de demônios, tá? Agora, pois, assim diz Yahweh dos exércitos, pensai bem em vossos caminhos. Semeaste muito e colheste pouco, comestes, mas não vos saciastes, bebestes, mas não até a embriaguez, vestistes-vos, mas não vos aquecestes, e o assalariado coloca o seu salário em uma bolsa furada. Tá? Então é isso que acontece com quem está dando prioridade às coisas do mundo e não às coisas do reino. Você corre, corre, você trabalha, trabalha, e isso está sendo acumulado numa bolsa furada. Porque a palavra diz: buscai o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a casa. Nela eu colocarei a minha complacência e serei glorificado, disse Yahweh. Essa é a ordem. Subir a montanha, né? A gente tem que se colocar nos lugares altos, né? Onde está a glória de Yahweh. Não literalmente que eu tenho que subir uma montanha, né? Isso é uma metáfora para a nossa ascendência espiritual, né? O nosso crescimento espiritual, que a gente se aproxime cada vez mais com Yahweh, com a sua glória. Esperastes muito, e eis que veio pouco. O que recolhieis, eu soprando o espalhava. Por que isto? Oráculo de Yahweh dos exércitos, por causa de minha casa que está em ruínas, enquanto vós correis cada um para a sua casa. Então, é justamente isso. Naquele tempo, eles estavam preocupados em reconstruir Jerusalém, né? Reconstruir as suas casas, reconstruir os seus negócios, e não estavam preocupados nem um pouco na reconstrução do templo, porque ali ainda o templo ainda era uma figura ali de habitação de Yah, né? Prefigurava ali naquele lugar a habitação de Yah. Por isso o céu reteve a chuva, a terra reteve os seus frutos. Convoquei uma seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o óleo novo, sobre tudo que o solo produz, sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. A gente já está vendo seca em vários países, né? A China está acontecendo uma seca muito terrível, em outros lugares é inundações. Então, a gente vê que tudo isso tem a mão do Todo-Poderoso para que ainda as pessoas se deem por conta de reconstruir o templo, tá? Ora, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, grão sacerdote e todo o resto do povo, ouviram a voz de Yahweh, seu poderoso, e as palavras do profeta Ageu, como lhe ordenara Yahweh, seu poderoso, e o povo temeu a Yahweh. Então, eles ouviram as palavras de Yahweh e temeram. Isso é um bom sinal, tá? Hoje em dia, o que acontece? As pessoas até estão ouvindo a palavra do Todo-Poderoso, mas elas não estão temendo a esta palavra, tá? Elas estão fazendo as suas próprias convicções, elas estão tirando as suas próprias conclusões, dizendo não, ainda não é para agora, ainda não é para este tempo, nada vai acontecer, ainda não. Quem sabe isso? Não é o humano. Nós humanos somos limitados, só quem sabe é o Todo-Poderoso. Quem poderia imaginar que no dia de ontem essa rainha morreria, porque até virou meme, né? Que ela é imortal, que ela nunca morreria, viveria muitos anos, e fechou-se os 70 anos, né, do reinado dela, ela morreu. Isso é cumprimento de profecias, com certeza, tá? Então nós temos que estar com os ouvidos atentos, os olhos bem abertos para os acontecimentos.
Disse Ageu, mensageiro de Yahweh, ao povo, conforme a mensagem de Yahweh: eu estou convosco, oráculo de Yahweh. Tá? Então aqui o mensageiro de Yahweh, né, Yahushua, o nosso Mashiach, tá? Ele está dizendo aqui: eu estou convosco. Ele continua a dizer isso. Yahweh suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador da Judéia, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, grão-sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se entregaram ao trabalho no templo de Yahweh dos exércitos, seu poderoso. Isso aconteceu no 24º dia do 6º mês. A glória do templo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º dia, a palavra de Yahweh foi dirigida por intermédio do profeta Ageu nos seguintes termos: fala, pois, assim a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, grão-sacerdote, ao resto do povo: quem é entre vós o sobrevivente que viu este templo em sua glória primeira? E como o vedes agora, ele não é como nada a vossos olhos? Agora, pois, sê forte, Zorobabel, oráculo de Yahweh, sê forte, Josué, filho de Josadaque, grão-sacerdote, sê forte, todo o povo da terra, oráculo de Yahweh, e trabalhai, porque eu estou convosco, oráculo de Yahweh dos exércitos. Essa é a palavra para hoje. Sejamos fortes para tudo que está por vir, tá? A agenda está se cumprindo. Este mês que vai entrar, o mês 7, é um mês de muitos acontecimentos, é o mês das festas, né? Temos aí Yom Teruah, no Rosh Chodesh, né? Que vai acontecer, eu não me lembro, acho que é dia 25 agora de setembro, se eu não estou enganada. E depois vem Yom HaKippurim, nós temos 10 dias de arrependimento, culminando com o 10º dia do 7º mês, Yom HaKippurim, tá? O dia do arrependimento. Depois temos o 15º dia do 7º mês, o início de Yom Sukkot, né? A festa conhecida como Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas, tá? Então é um mês que sempre foi um mês de grandes acontecimentos, é um mês profético, vamos ficar atentos. Vamos ser fortes aqui, como Yahweh está ordenando a este governador, a este sumo sacerdote e a todo o povo, para que sejam fortes e corajosos, tá? E o meu espírito permanecerá entre vós, não temais. Essa é a mensagem. Quem reconstrói o templo? Quem não está preocupado em construir coisas neste Egito, mas está preocupado em reconstruir o seu templo, a habitação para que a Ruach possa habitar, não tem o que temer, tá? A palavra é: a minha Ruach, que é espírito, permanecerá entre vós. Não temais. Porque assim disse Yahweh de Sevaot, Yahweh dos exércitos: ainda um pouco de tempo. Essa é a palavra que eu pedi e recebi hoje. E eu abalarei o céu, a terra, o mar e o continente. Abalarei todas as nações, então afluirão as riquezas de todas as nações. E eu encherei este templo de glória, disse Yahweh de Sevaot. Este templo. Não esperem por uma construção de um 3º templo físico em Jerusalém. Este 3º templo é eu, é você. Que não nos deixamos contaminar, tá? Por essas picadinhas do mal aí, que estão alterando o nosso DNA. No nosso DNA tem o nome do Todo-Poderoso, tetragrama, Yud-He, Vav-He. Ali está o sinal da habitação da Ruach HaKodesh. Nessas picadinhas do mal foi colocado ali muitas coisas, tá? Foi colocado ali RNA mensageiro, que ele tem a capacidade de ir lá e cortar as fitas do DNA e introduzir uma fita nova, tá? Uma 3ª fita, que é realmente o 666 que vai ser colocado lá no DNA, e não mais o nome de Yud-He, Vav-He, tá?
É meia que está sendo colocado dentro dessas pessoas que receberam essas picadinhas do mal. Você pode até não concordar comigo, tudo bem, não tem problema. Porque no início da pandemia eu tive uma visão que essas picadinhas do mal, sim, faziam parte da marca da besta. E interagindo aí com o 5G que vai vir, muitas coisas nós veremos. Muitas mutações, muitas coisas. Nesses seres que não poderemos mais chamar de humanos, muitas coisas acontecerão. Mas as pessoas estavam dormindo. E não foi só eu que tive visões. Conheço uma irmã em Brasília que ela teve muito tempo antes da pandemia começar. E avisou a ela, vai aparecer uma picadinha. Não tome, você nem sua casa, não tome. Mas as pessoas estavam tão preocupadas em edificar as suas casas materiais que esqueceram de edificar as suas casas espirituais. E então a Ruach não podia habitar nessas casas, porque espiritualmente estava vazia da Ruach, mas estava habitando ali somente as coisas deste mundo. Esse mundo aqui vai ser destruído, assim como o Egito foi destruído. Este mundo aqui vai ser destruído. Nós vamos herdar novos céus e nova terra. Amém. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo de Yahweh Tsevaot. A glória futura deste templo será maior do que a passada, disse Yahweh Tsevaot, neste lugar. Eu darei a Shalom, a paz, oráculo de Yahweh Tsevaot. Muitas pessoas, o terceiro templo, a glória do terceiro templo. Eles pensam sempre numa coisa física, material, palpável, que eu posso pegar, que eu posso tocar. E está falando que a glória do terceiro templo, desse terceiro templo espiritual, que vai se manter humano, que vai manter o seu DNA original da criação. A glória deste templo será maior do que a passada. Amém? Essa é a mensagem, então não esqueçam, irmãos. Não esqueçam, Yahweh é conosco. Não temos o que temer, tá? Aqui está. E o meu espírito permanecerá entre vós. Não temais. Não temais. Somente arrume a sua casa. Arrume. Não procrastine. Se prepare como se o dia de Yah fosse hoje. Se prepare. Que o leão da tribo de Judá está vindo. O nosso Salvador. O nosso Mashiach, ungido de Yahweh. Glórias e glórias e glórias. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, irmãos. Shalom.